parlando de Palmeiras, é Natal, ó. Como mostra o nosso cenário aqui, vamos fazer o nosso especial de Natal, fazendo uma rápida retrospectiva do Palmeiras em 2024 e o que vem por aí em 2025, uma retrospectiva / perspectiva para a próxima temporada. Hoje aqui comigo, André Salem. André Salem, você está aqui com a gente nessa semana de Natal. Novo, né? Mais uma vez? Mais uma vez estou aqui. Conto sempre comigo, né? É. Sempre aqui. O Papai Noel poderia ter sido um pouco mais generoso com o Palmeiras esse ano, você não acha? Será que vem algum presente de Natal aí? Ah, difícil. Dessa diretoria é muito difícil a gente imaginar que vem algum presente aqui. André Salem, você lembra do ano passado, quando a temporada acabou, a gente foi campeão brasileiro? A gente discutia que em 2024 o Palmeiras brigaria por todos os títulos que ele entraria para disputar. Ou seja, o Palmeiras entraria no campeonato como postulante a ser o grande campeão daquele torneio. Você acha que isso se concretizou? O Palmeiras entrou para disputar o título em todas as competições que ele esteve para disputar ou ficou devendo nessa parte? Não, eu acho que o Palmeiras disputou todos os títulos. Disputou? Acho que sim. Acho que o Palmeiras disputou todos os títulos, mas eu acho que o ano passado a gente terminou campeão, mas não com tanta perspectiva de 2024 ótimo, né? Até porque o craque do time, que era o Endrick, já estava vendido, ele já era sabido que ele não ficaria para 2024, só os primeiros meses. Então, o Palmeiras já teve um 2023 não muito bom, não muito animador. Então, eu acho que não é uma coisa que começou 24, o Palmeiras como o grande time, o grande favoritaço a ganhar tudo. Sim. Eu acho que não era bem por aí. Então, eu acho que foi bem alinhado com as expectativas, sim, eu acho. Foi muito fora, assim, óbvio, a gente esperava mais, a gente esperava algum título grande, mas eu não vejo que foi nada muito fora do que a gente esperava, sabe? O time tendo muita dificuldade para classificar para Libertadores, ou, sei lá, nem avançando no Paulista, alguma coisa mais nesse sentido. Assim. Eu lembro que eu dizia que se o Palmeiras ganhar o Paulistão e ganhar a Supercopa em cima do São Paulo, tá ótimo, não posso cobrar mais nada. 50% disso foi cumprido, ganhamos o Paulistão em cima de um Santos na Série B, mas fomos vice para um torneio de 2 times na Supercopa. Eu acredito que tenha sido uma grande decepção no início do ano a Supercopa ser vice para o Carpini, o São Paulo do Carpini, não pelo resultado, porque perder é do jogo e tudo mais, mas pelo desempenho. Ali eu já começava a ver um Palmeiras que a tônica da temporada seria aquela. Nos jogos grandes, o Palmeiras já não respondia mais e a Supercopa foi talvez o primeiro grande jogo da temporada que o Palmeiras não deu a resposta que se esperava. 90 minutos sem fazer um gol no time do Carpini e depois perdendo, como é de costume, em decisão de pênalti. Para você também foi uma grande decepção aquele jogo contra o São Paulo do Carpini ou aconteceu? É do jogo, é um jogo só, muita coisa pode acontecer e não aconteceu pro Palmeiras. Eu discordo completamente. Eu acho que a gente não pode supervalorizar a Supercopa. Para mim é um torneio, nem é torneio, é um jogo só. É um jogo só. E é início de temporada, eu acho que isso pesa, os times não estão 100% ainda fisicamente, era o 5º jogo da temporada, a gente sabe como os times começam a temporada ali mais engessado, mais, enfim, não tão solto fisicamente mesmo, isso não é o Palmeiras, é todo o time. Sim. E o Palmeiras... Vem de temporadas desgastantes, né? Chegando em quase todas as finais e tal, então, ou longe nas competições. Então, o Palmeiras, eu acho que ele chega mais, ele começa a temporada mais desgastado mesmo e eu acho que é normal um desempenho fraco. E aí você vai falar, São Paulo do Carpini. São Paulo estava invicto ali, o Carpini começou bem o trabalho dele. Os 4 primeiros jogos, o São Paulo tinha ganhado 3, empatou 1, e uma delas ganhou do Corinthians em Itaquera, coisa que nenhum outro técnico fez. Então, o São Paulo do Carpini... O São Paulino disse que isso era resquício do trabalho Exatamente. Então é assim, não é o São Paulo do Carpini, era o São Paulo do Dorival que o Palmeiras enfrentou. Então a gente tem que... Se aquele lá não era o São Paulo do Carpini, então o Palmeiras não pegou o São Paulo do Carpini. Então você precisa corrigir o que você falou na abertura, São Paulo do Carpini. Não, ele era o técnico, né? O Carpini era o técnico do São Paulo. Então ele que ganhou do Corinthians em Itaquera e ganhou os primeiros 3 de 4 jogos. De certa forma, sim, claro. Ele estava à frente do comando. Sim, concordo. Eu acho também. É que o São Paulino disse que o Carpini foi destruindo o time aos poucos, né? Aos poucos, mas ali ele ainda não tinha destruído. Então é que tá. A gente tava em processo de... não. O São Paulo tava invicto. Como em processo? Não, ganhou do Corinthians Itaquera, ganhou o título André do Palmeiras. Salem. Mas como tava em processo, então? Não tava em processo nada. O processo começou depois.
Ali era um São Paulo... É o que eu tô falando, São Paulo era o 5º jogo da temporada. São Paulo tinha ganhado 4 jogos, empatado um desses 4 foi do Corinthians e Itaquera. Como que tava em processo de destruição? Não Já tem tinha como. São Paulino cornetando o Thiago Carpini naquela época, hein? Era 5º jogo, não tem. Mesmo mano. no 5º jogo. Não tem. É porque ele não tem peso. Ele é um cara que já chegou demitido no São Paulo também. Mas é porque não Mas tem enfim, grife. não estamos aqui pra falar de Thiago Carpini. Não, mas a gente tá aqui pra contextualizar o que foi Sim, aquele claro. jogo. Na minha opinião, é um resultado totalmente normal, totalmente aceitável por isso. Eu acho O resultado, eu concordo eu com acho que você, ali- resultado normal. Então, mas eu acho que o Palmeiras, ele empata com o São Paulo, ele não perde jogo, ele empata e perde nos pênaltis. E o São Paulo é uma pedra no sapato do Palmeiras historicamente. Não é de hoje, não é de ontem, não é só com o Abel, inclusive seja muito com o Abel, mas é uma pedra no sapato historicamente o São Paulo em cima do Palmeiras. E os pênaltis é uma pedra no sapato muito recente do Palmeiras Dele mesmo. dele mesmo. Então, assim, eu acho que foi tudo normal que aconteceu ali. Por ser começo de temporada, eu acho que dificilmente o Palmeiras ia jogar bem. É clássico, era valer a taça, então isso já equilibra mais as forças. Dificilmente você vai ver alguém jogando muito bem ali. O jogo foi igual, o Palmeiras não foi dominado, não foi amassado no momento. Não. O jogo foi igual, foi um jogo pra 0x0, foi um jogo feio, os dois times jogaram mal. Jogo pra 0x0, perdeu nos pênaltis, eu acho que tá tudo bem. Mas não te acendeu nenhum alerta aquele jogo? Não, eu Pra acho você, pelo contexto pra mim, de início de temporada, normal. tudo poderia Tudo acontecer, normal, inclusive um desempenho aquém. Sim, Tá, beleza. E uma coisa que a gente tem que lembrar, o Endrick não joga esse jogo, que Ele era não o jogou grande esse jogo, destaque do Palmeiras no fim do ano passado. Ele não joga, ele estava na seleção pré-olímpica. Então o Palmeiras estava sem o Endrick, ou seja, sem o seu principal jogador, que foi o desequilibrante na temporada passada. Então assim, o Palmeiras sem o Endrick, eu não esperava muito mais que aquilo, então pra mim foi tudo normal. Eu não vi nada de feio. Obviamente, eu quero ganhar, fico triste com a derrota, mas eu não vi nada de preocupante ali, não. Tá, aí depois a gente tem o Campeonato Paulista, que o Palmeiras fica em primeiro com sobras, como a gente imaginava que seria, em uma primeira fase de Campeonato Paulista, jogando contra os times do interior. O Palmeiras, com o investimento que tem, não poderia passar perrengue, como alguns rivais já passaram dentro do Campeonato Paulista. Tanto que a gente teve rival Sim. que nem se classificou, enfim. Brigou pra não cair. Brigou pra não cair, o que é pior ainda. Isso é humilhante dentro de um Campeonato Paulista com o investimento que um time grande tem. Sim. Ou seja, o Palmeiras fez aquilo que se esperava dele. Eu, pelo menos, esperava que o Palmeiras, pelo menos, chegasse na final de maneira autoritária mesmo. Chegou né? invicto até a Chegou final. invicto até a final. E aí pegou um Santos que está na Série B, ou estava na Série B, depende do ponto de vista, né? Já que a temporada tá virando agora. E o Santos trouxe muitas dificuldades para o Palmeiras, como a gente já imaginava que não seria um duelo fácil. O Palmeiras, do mata-mata até a final, também só pegou o Santos de time grande, né? O Palmeiras só foi testado realmente, ou o Malemar foi testado na final, mas com um time que ia enfrentar a Série B depois no segundo semestre. O que você achou daquele confronto contra o Santos? Aquele primeiro jogo, naquela situação que o Palmeiras já vinha se colocando. Em 22 foi assim, um primeiro jogo difícil. Em 23 foi assim, um primeiro jogo difícil que foi pior ainda para o Água Santa. O Palmeiras depois teve que virar o jogo no Allianz Parque. Mas aquele primeiro jogo contra o Santos te deu mostras também do que viria pela temporada? Te decepcionou o primeiro jogo contra o Santos? Eu acho que aí foi mais o desempenho, né? O resultado que a gente falou. Até pro Água Santa o Palmeiras perdeu na ida. Eu acho que normal. E o Palmeiras ia perder pra alguém. É difícil ser campeão invicto, normal. O Santos, por mais que estava na Série B, o Santos só tinha Série B e Paulista pra jogar o ano todo. Então, pra eles, era a vida ali. E muitos jogadores chegando, querendo mostrar serviço num time grande. Então, eu acho que o Santos não era uma baba toda, assim, como todo mundo achou que seria, por ser um time que tá na Série B, mas o Santos não montou um elenco tão de Série B, assim, tinha jogadores interessantes ali, e é o que eu falei, os caras só tinham isso pra disputar num semestre, no outro semestre a Série B, praticamente, né, dividindo o ano em dois, assim. Então, o Santos ia dar vida e, cara, um jogo ali, perdeu na ida, ganhou na volta, foi campeão. Eu acho que o Palmeiras fez o que tinha que fazer. Eu acho que dava pra ter jogado um pouquinho melhor. Teve um sustinho só, né? Foi um sustinho, mas enfim. Eu acho que ainda ali, qualquer coisa que acontecesse, mesmo se o Palmeiras ficasse com vice, eu acho que ainda tava tudo dentro de uma normalidade por ser um torneio pequeno e o Palmeiras... É um torneio pequeno pra você? Hoje é. Mas a gente comemorou o Campeonato Paulista. Mas não é porque é pequeno que eu não vou comemorar. Tá, então você comemora os grandes e os pequenos. Sim, são coisas diferentes. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas, obviamente, isso está longe de ser alguma coisa muito importante para o que você falou, o investimento que o Palmeiras tem, o patamar que o Palmeiras atingiu em 2024.
eu acho que tá longe de ser uma coisa muito importante. Para outros times são. Para o Santos ali era muito importante. Seria importante. O Santos estava na Série B. O Corinthians não ganha nada desde 2019. É muito importante. Para o Água Santa, há 2 anos atrás, era muito importante o Paulista. Para o Palmeiras não é tanto. Então, eu acho que ali o Palmeiras poderia ganhar. Eu acho que a obrigação do Palmeiras era chegar na final e desde que pegando esses times pequenos, passou por Novo Horizontino, Ponte Preta, fez a primeira fase em primeiro, eu acho que essa era a obrigação do Palmeiras. Afinal, o Palmeiras não tinha nenhuma obrigação ali, mesmo o Santos estando na Série B. Favorito. Você acha que não era obrigação do Palmeiras ser campeão? O Palmeiras era favorito, mas não tinha obrigação. Se tivesse perdido pro Santos, o que poderia ter acontecido? Nada, eu acho que ia acha a mesma coisa. Eu também acho que não ia acontecer nada, Até mas... porque o título... todo mundo comenta do 2024 do Palmeiras, não ganhou nada. Não, a gente ganhou o Paulista, mas tem gente que nem considera direito, assim. Parece que as pessoas nem lembram direito. Eu considero, quero passar o Corinthians na contagem. Pra mim é o grande objetivo. Não, eu considero, mas eu falo assim, não é uma coisa que no fim do ano, a grosso modo, eu acho que pesa pouco, assim. O peso é muito pouco disso, né? Porque o Palmeiras ganhou, mas se fosse o Santos... Quem comenta que o São Paulo ganhou a Supercopa? Ninguém São Paulino, lembra disso São Paulino comenta. Não, ok, mas ninguém nem lembra disso aí. É isso que eu tô falando, entendeu? No fim se comenta o título da Libertadores do Botafogo, brasileiro do Botafogo. No fim se comenta mais isso. Então, eu acho que o Palmeiras não tinha nenhuma obrigação de ganhar o Paulista e se não ganhasse... Obrigação é uma palavra forte, eu acho que a temporada do Palmeiras ia ser a mesma, sinceramente. Não acho que seria muito diferente. Não, mas pelo menos tem uma cerejinha ali pra gente degustar, que o sabor de ser campeão dá um ânimo, né? Pro segundo semestre. É bom, é um título, é mais título, em cima de um rival. Sim. Eu acho que também pesou o fato do Palmeiras ter sido tricampeão paulista, coisa que não acontecia desde os anos 30. Ou seja, são coisas que você vai juntando dentro de um contexto que vai até te estimulando a ganhar de novo agora em 2025. O Palmeiras nunca foi tetracampeão paulista. O Abel tem a chance de ser. Você acha que isso, já projetando uma perspectiva para 2025, não é o que pode motivar o Abel e o elenco a conquistar uma coisa que o Palmeiras nunca conquistou e nenhum outro time conquistou? Não. Também você acha que não? Sinceramente, eu acho que não. Eu acho que não vai mudar nada o ano do Palmeiras ganhar ou não o Paulista. Mesmo sendo tetra paulista? Mesmo sendo tetra. Eu acho que é uma informação que não muda nada, sinceramente. Eu acho que daqui a anos... Ninguém lembra quando que o Palmeiras foi tricampeão. Ninguém lembra. Quando que o Palmeiras foi tricampeão, você lembra? Nos anos 30. De cabeça? Não, eu quero os anos. Eu acho que foi 31, 32, 33, se não me falha a memória. Não muda nada, eu acho que não muda nada. Quem é o tetracampeão carioca? Alguém lembra disso? Alguém comenta isso? Tá em discussão em mesa de bar? Não sei, se eu morasse no Rio de Janeiro, talvez eu saberia te responder. Em São Paulo tá em discussão? Quem foi tetra paulista? Quem foi tri paulista? Isso tem discussão. Nos programas esportivos, se você vê na época da final, eu vi muitas mesas esportivas falando disso. De quanto tempo o Palmeiras não era tricampeão, de quem já tinha sido tricampeão, de quem já chegou perto do tricampeonato. O Palmeiras impediu um tricampeonato, um tetracampeonato do Corinthians. 17, 18, 19... O Corinthians seria campeão em 20, mas foi em 19, 18, 17, se não me falha a memória, e o Palmeiras impediu isso do Corinthians. É uma coisa, pode ser que não te interesse, pode ser que você despreze, de certa forma, mas eu vejo que está em discussão, sim. Isso eu vi sendo discutido em programa esportivo, mas tudo bem. Depois a gente teve o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras entrou no Campeonato Brasileiro como um dos postulantes ao título, já que havia sido bicampeão nos anos anteriores. É o título mais importante. É um título nacional, é um título nacional, é mais difícil, é algo que só o São Paulo do Muricy tinha conquistado até hoje, né? Provavelmente, em pontos corridos, exatamente, porque o Santos do Pelé já tinha sido pentacampeão, eu acho. Eu acho que foi. Então. E você imaginava que o Palmeiras entraria para disputar o título como de fato aconteceu. O Palmeiras disputou o título até a última rodada. Foi vice-campeão. Eu acho que disso não tem como falar que não. Mas te decepcionou de alguma forma o turbo no finalzinho do Campeonato Brasileiro? Você acha que faltou gás? O que faltou ali para o Palmeiras disputar com mais igualdade contra o Botafogo nessa reta final que acabou há poucos dias aí? Eu acho que assim, cara, eu acho que o Palmeiras... Eu acho que tem 2 pontos aí. O Palmeiras perdeu o título e o Botafogo ganhou o título. Tem muito mérito do Botafogo, né? É o que o Abel lembra. O Palmeiras fez pontuação maior que do ano passado. O Palmeiras fez uma pontuação que seria campeão em outros anos. Mas, obviamente, o Palmeiras vacilou no confronto direto contra o próprio Botafogo. O Palmeiras estava com o título na mão, né? O Palmeiras só dependia dele, faltando 3 rodadas. Então, assim, eu acho que o Palmeiras ainda assim estava com o título muito encaminhado e deixou escapar. E aí faltou elenco. Eu acho que, enfim, é uma discussão que a gente
pode ter outro dia, mas eu acho que o elenco do Palmeiras tem dando mostras de que tá piorando a cada ano. Então, assim, aí faltou um algo a mais, faltou um jogador diferente, ficou muito no Estevão dependência. Eu acho que faltou alguns jogadores jogarem um pouco mais, o caso do Veiga, do Rony, do Felipe Anderson, do Richard Rios, enfim, acho que faltou um pouquinho ali. O Palmeiras sofreu muito com lesões, que a gente vai até falar também um pouco mais, mas aí o Palmeiras teve dificuldades na lateral ali com a ausência do Piquerez, enfim... Eu acho que é isso. O Botafogo tinha um time melhor, mereceu ganhar. Foi superior que o Palmeiras no confronto direto, embora tenha tido uma arbitragem polêmica. O Botafogo foi superior, mereceu ganhar. E o Botafogo, na hora do vamos ver, ganhou do Inter fora, que é um jogo que ninguém esperava. Então, assim, o Botafogo mostrou força, tem um time melhor e mereceu ser campeão. Eu acho que aconteceu isso, assim. Eu acho que no fim ganhou o melhor, foi merecido o título do Botafogo. Eu acho que a gente tem que lamentar o porquê o Botafogo foi muito superior que o Palmeiras durante a temporada, durante o campeonato. Vamos trabalhar para tentar melhorar e chegar num nível próximo do Botafogo para poder competir melhor. Mas eu acho que ainda assim, o Palmeiras, com o elenco tendo suas limitações, sofrendo com lesões e arbitragem e tudo mais, e um Abel mais desgastado ali, e um elenco com poucos jogadores diferentes, decisivos, como a gente já citou aqui, eu acho que o Palmeiras ainda conseguiu fazer um bom campeonato, terminou em segundo. Uma boa pontuação, brigou até a última rodada, dependia só dele, faltando 3 rodadas. Ferrou o Botafogo no Mundial, né? Aquele gol do Estevão acabou atrasando o Botafogo, atrasou a Vera até o fim. Então, assim, eu acho que o Palmeiras fez uma boa campanha. Não consigo falar que o campeonato do Palmeiras foi ruim do Campeonato Brasileiro. Eu não consigo, cara. Assim, eu acho que o desempenho, sim, a gente pode avaliar, né? Não sei o que você acha. Mas eu acho que o que pega mais foi a questão do desempenho. Questão de resultado, eu acho que o Palmeiras não tinha muito mais o que entregar com esse elenco, esse desempenho. Eu acho que o Palmeiras conseguiu até mais, e aí deu azar, entre aspas, de ter um Botafogo muito bem, que ganhou no momento decisivo. Não pipocou, que muita gente achou que pipocaria, não pipocou, sim, e mostrou força e foi campeão, e merece. Não tem Eu acho que esse time do Palmeiras, cara, ele, por enquanto, pelo menos por enquanto, é uma virtude. Contra os times pequenos, de meio de tabela para baixo, o Palmeiras ainda consegue passar por cima desses times com uma certa facilidade. Coisa que o Botafogo, por exemplo, teve dificuldade nesse ano. Contra quem a gente não esperava, Vitória, Criciúma, o Botafogo teve dificuldade e, enfim, não saiu do zero no placar muitas vezes, né? O Botafogo não conseguia furar a retranca. O Palmeiras conseguiu isso com facilidade. O problema do Palmeiras, o grande problema do Palmeiras na temporada, foi quando pegou times mais robustos, times melhores, e infelizmente não conseguiu competir, cara, de certa forma. Eu me surpreendi muito quando, nos confrontos de Palmeiras e Botafogo ao longo da temporada, o Palmeiras muitas vezes não conseguiu competir. Isso é o que mais me machucava como torcedor vendo os jogos do Palmeiras, cara. O Palmeiras não conseguiu competir. Isso foi determinante pro Palmeiras ter sido eliminado, entre aspas, no Brasileiro pelo Botafogo, sobretudo nos confrontos diretos, nos dois, mas mais doído agora no segundo turno, no final do campeonato. E também na Copa do Brasil, onde a gente enfrentou o Botafogo e também, de certa forma... Botafogo foi na Libertadores. Isso, Botafogo foi na Libertadores. De certa forma também na Libertadores, porque o Palmeiras não conseguiu competir em dados momentos com o Botafogo. E aí também cita o Flamengo, na Copa do Brasil, né? Então, quer dizer, o Palmeiras teve muito problema para competir com times melhores ou iguais. O Palmeiras não conseguiu fazer o que a gente estava acostumado a ver o Palmeiras fazer. Talvez isso é o que tem que ser corrigido para 2025, né? Eu acho que isso tem um pouco a ver também de faltar jogador decisivo, jogador diferente. Jogadores que eram diferentes estavam em má fase. Eu acho que isso acaba pesando para esse momento, porque na hora do jogo grande, do jogo decisivo, é esse tipo de jogador diferente que aparece, não tem como. Sim. E enfim, jogadores ali medianos, eles vão jogar contra times pequenos, né? Sim, sim. Agora, na hora que o sarrafo sobe um pouco, falta algo a mais. Eu acho que é isso. Eu acho que é o elenco do Palmeiras que entregou pouco esse ano. Sim. E aí é uma realidade, não tem o que fazer, é fato. Agora, puxando a Copa do Brasil, o Palmeiras teve só 4 jogos na Copa do Brasil, né? Pegou o Botafogo de Ribeirão Preto na terceira fase e depois foi eliminado pelo Flamengo nas oitavas de final. A gente sempre imagina que um desempenho da Copa do Brasil no Palmeiras... O Palmeiras sempre vai ficar muito longe de disputar o título. Desde que o Abel chegou, o Palmeiras foi campeão em 20, foi eliminado pelo CRB na terceira fase. Ele já pegou o time nas oitavas, quase nas quartas. Verdade, com um caminho, com um chaveamento bom, né? Sim. Em 22, o Palmeiras foi eliminado pelo São Paulo nas quartas.
e em 23 foi eliminado nas oitavas pelo São Paulo também. E agora foi eliminado pelas oitavas de novo, só que pelo Flamengo, né? Pelo campeão. Então, contra o Flamengo... ano passado, pro campeão, né? Exatamente. Pelo campeão de novo. E o Abel fala isso muitas vezes pra ver o copo meio cheio, né? Que é verdade. Sim. Não é mentira. Não, o Palmeiras perdeu pro campeão, é fato, né? O Flamengo foi lá e ganhou. Mas te preocupou ver aqueles confrontos contra o Flamengo, sobretudo o primeiro jogo lá no Maracanã? Em que momento, cara? Aí aqui é uma reflexão que a gente faz agora. Em que momento da temporada você percebeu que o Palmeiras tava com esse problema de que nos grandes jogos, quando ele era exigido demais por times muito bons tecnicamente, o Palmeiras já não respondia, já não dava mais a mesma resposta que a gente via até o ano passado? Foi nesse confronto contra o Flamengo? Eu acho que eu só caí na real mesmo no último confronto contra o Botafogo a 3 rodadas do fim, que eu até achava que o Palmeiras ganharia aquele jogo, né? A gente Verdade, você achava. Fez simulações aqui. Eu não fui iludido. E eu falava, na hora do vamos ver, esse time vai ser campeão e vai ganhar e vai ser campeão, né? E ali eu tive um choque de realidade que não ia mesmo, de que não vai, não... enfim, mesmo com a arbitragem duvidosa, o Palmeiras estava perdendo o jogo, mesmo com 11 contra 11. Mas esse jogo contra o Flamengo, sobretudo na ida, né? Que o Palmeiras não conseguiu competir. Na volta, o Palmeiras até fez um bom jogo, sim. Quase reverteu, teve um gol no final. Até deu uma amassadinha no Flamengo, né? O Palmeiras fez um bom jogo ali, mas aí é tarde. Aí você vai correr com 2-0 de desvantagem. É muita coisa. É difícil. Mas aquele primeiro jogo, a postura foi muito ruim, né? O Palmeiras jogou muito recuado, o Palmeiras não quis jogar, assim, jogou com medo. Parecia que tava pegando o City do Guardiola, no bom momento do City do Guardiola, que agora qualquer um ganha, né? Mas assim, hoje, se o jogo fosse hoje, será que o Palmeiras ganhava do City? Mas aquele jogo contra o Flamengo, o Palmeiras entrou com muito medo, eu não sei por que tanto medo, né? Assim... Mas perdeu pro campeão, cara. Ninguém ganhou do Flamengo. Essa que é a verdade, na Copa do Brasil. O Palmeiras também não. Aonde que é vexame nisso, sabe? Não tem como. Eu não consigo colocar como vexame cair. E aí já puxando pra Libertadores também, que o Palmeiras cai na semana seguinte praticamente. Pega o Botafogo, né? Mas antes a gente tem que falar da fase de grupos, né? Que, de novo, o Palmeiras sobrou na fase de grupos da Copa Libertadores, teve a vantagem de jogar o segundo jogo no Allianz Parque, o que pra mim já nem é vantagem mais, porque o Palmeiras só é eliminado dentro de casa. Então, até que ponto é uma vantagem você jogar o segundo jogo em casa? Eu não sei. Pra esse time do Palmeiras, pro Palmeiras já não é mais. Eu não tô vendo vantagem nenhuma, pelo contrário, é desvantagem. O Palmeiras não consegue reverter mais nos jogos em casa, né? Mas fez uma primeira fase excelente, ganhou o que tinha que ganhar, goleou. E o Botafogo terminou em segundo do grupo, tanto que pegou o Palmeiras e foi campeão. Quer dizer, você ser primeiro do grupo não quer dizer nada. O Botafogo foi segundo do grupo dele e acabou campeão, né? E veio de uma pré-Libertadores o Botafogo, sim, hein? Também. Detalhe, tava mais desgastado que o Palmeiras, vinha jogando mais jogos que o Palmeiras desde a fase preliminar da Libertadores e mesmo assim foi superior ao Palmeiras. E essa fase de grupos da Libertadores mostra aquilo que você falou, que o Palmeiras contra time pequeno, ele se sobressai, né? Contra time menor. Tanto que é isso, ele foi líder, invicto na fase de grupos e tudo mais. Foi, acho que 4 vitórias, 2 empates. Enquanto isso, o Flamengo classificou em segundo, o Botafogo classificou em segundo. Né? São 2 times, em tese, mais fortes que o Palmeiras, classificaram em segundo nos grupos, né? Sim. E o Palmeiras terminou em primeiro, mas não adiantou nada, porque logo depois pegou um dos segundos mais fortes, que era o Botafogo, e acabou eliminado de novo pro campeão, que é uma verdade. É verdade. Não tá errado. E aí eu até falei uma outra vez, cara, o Palmeiras caiu nas oitavas nas 2 Copas e o Atlético Mineiro chegou nas 2 finais, por exemplo. Mas o Flamengo na Libertadores pegou o Atlético Mineiro, na Libertadores pegou o São Lourenço nas oitavas, o Palmeiras passaria São Lourenço. Aí pegou o Fluminense nas quartas. Eu acho que o Palmeiras passaria. E ainda assim eles passaram, eles perderam na ida, foram ganhar na volta com o gol do Daverson no finalzinho e tudo mais. Aí eles pegaram na semi o River Plate, que aí sim é um adversário mais forte. Mas é freguês do Palmeiras. Mas ainda aí sim que eles jogaram bem só o Atlético Mineiro. Foi. Porque contra o São Lourenço eles passaram com um empate, uma vitória. Contra o Fluminense foi no gol no finalzinho do Daverson. E aí eles pegaram o River. Eu acho que o Palmeiras, com a tabela do Atlético, chegaria na semifinal, pelo menos, para pegar o River Plate. E na Copa do Brasil, eles pegaram o CRB nas oitavas, eu acho que o Palmeiras passaria. Será? Nas quartas, eles pegaram o São Paulo, que ok, o Palmeiras não passaria, eu acho. Mas na semi, eles pegaram um Vasco e que o Palmeiras passaria. Então, assim, eu acho que tem muito a ver com a tabela, sabe? O Palmeiras, ele deu o azar de pegar os 2 mais fortes na Copa do Brasil e na Libertadores, porque foram os 2 campeões. Ninguém superou. Não tem como você falar que é vexame, que o Palmeiras deu um vexame na Copa do Brasil
e nem na Libertadores, porque ninguém passou por esses dois adversários. Ninguém ganhou do Botafogo e do Flamengo. Então, assim, eu não sei o que você acha das campanhas do Palmeiras nas Copas, mas pra mim... Eu não consigo, cara, assim... Eu acho que são resultados absolutamente normais, também por terem perdido pro campeão, como você falou, mas o vexame, pra mim, o vexame é o desempenho no primeiro jogo. No jogo de ida, tanto na casa do Botafogo quanto na casa do Flamengo. Aquele jogo do Palmeiras e Flamengo no Maracanã, cara, pra mim, aquilo ali foi uma das maiores vergonhas do ano no Palmeiras. Sim. Foi uma postura covarde, uma postura, sabe, de ficar jogando como um time pequeno. O Palmeiras ali parecia um nanico da bola jogando contra o Flamengo. E contra o Botafogo, menos, mas também não me agradou muito a postura. Então, o que eu destacaria de negativo nessas campanhas foi a postura do Palmeiras nos jogos de ida. E o Palmeiras, já que é para se apequenar de certa forma, deveria ter jogado na defesa contra o Botafogo no Brasileiro. Porque a gente viu o quão dificuldade tem o time do Botafogo em furar retranca. Se o Palmeiras, de repente, arma uma retranca e empata 0x0 o jogo, era campeão. A gente tava com um título agora no fim da temporada, de repente, vai saber. Foi isso que me pegou bastante, assim, cara. Não ter sido eliminado nas oitavas, de certa forma, mas o desempenho. Eu acho que o desempenho do Palmeiras no campo, na bola, foi muito ruim. Eu acho que se a gente pegar o recorte do ano inteiro, foi um Palmeiras com bem todo, menos repertório. Foi um Palmeiras mais pobre de jogada, um Palmeiras mais pobre de futebol. Isso que me pega muito, assim. Isso foi escancarado na reta final, né? Uma coisa também que a gente tem que lembrar, nesse mês de agosto aí, que foram as duas decisões nas Copas, que o Palmeiras teve muito desfalque, né? O Palmeiras teve... eu tava vendo que o Palmeiras teve 10 lesões entre julho e agosto ali. Foi mais do que nos outros anos, no ano inteiro, assim. O Palmeiras teve ali em 2 meses mais lesões que o Palmeiras teve nos últimos anos. E os 2 jogos contra o Flamengo na Copa do Brasil, o Estevão não joga, ele tá machucado, os 2 jogos, tanto ainda quanto na volta. Na Libertadores, o Estevão volta na ida, mas ele entra no segundo tempo, porque ele tava voltando de lesão naquele jogo, ele entra, joga 30 minutos só, não tava 100% nem na volta, ele também não tava 100%, ele joga ali no sacrifício, e a gente já falou aqui várias vezes que o Estevão foi o grande cara do Palmeiras no ano, né? Foi uma Estevão dependência. Nesses jogos decisivos, o Estevão não tava. Não tava. E isso a gente tem que contextualizar. O Piquerez perdeu a temporada toda, o Zé Rafael ficou muito tempo fora por causa de lesão, e esses jogos também ele tava fora, o Murilo chegou a ficar fora por lesão. Eu lembro nos 2 jogos contra o Flamengo e contra o Botafogo, o lateral direito foi o Giai, porque o Palmeiras também sofreu com muita lesão, o Mike ficou muito tempo machucado também, perdeu quase que a temporada toda, lesão seguida de lesão. Então, assim, é um time que sofreu muito com desfalque, e isso o Abel reclamava, e é verdade também. Pode ser desculpa, mas não deixa de ser uma verdade. É um fato. O Palmeiras teve muita lesão, perdeu o Estevão nos jogos decisivos, então eu acho que talvez não dava pra esperar muito mais que isso de desempenho, porque assim, se o Palmeiras completo com o Estevão já não jogava muita bola, imagina sem ele, com desfalques, meio cambaleado. Mas concordo que o que me incomoda é a postura, principalmente no jogo contra o Flamengo. Que foi uma postura... Não é que o Palmeiras jogou mal, o Palmeiras não quis jogar. O Palmeiras abdicou do jogo. O Palmeiras covardemente entrou em campo e ficou os 11 atrás só rebatendo bola de forma covarde, assim. Parecia que o Palmeiras não conseguia jogar, sendo que dá pra jogar. Dá pra jogar, tanto foi na volta que jogou. E qualquer time pegava o Flamengo e jogava, assustava. O Palmeiras não foi abaixo tirou ponto do Flamengo, como é que pode? O Palmeiras eu acho que teve 1 ou 2 finalizações só, parecia que era Palmeiras e Chelsea que a gente tava vendo. Você pega as estatísticas de Palmeiras e Flamengo, parece as estatísticas de Palmeiras e Chelsea, assim, então era uma coisa assustadora, assim, e essa postura covarde, assim, que me incomodou. Mas aí é o que eu falo, né? Pra mim, acho que não é nem jogar mal, especificamente, é postura, não jogar, não jogar. Não jogar bem e mal é do jogo não também. É que você tentou jogar e não conseguiu, nem tentou jogar, não tentou. É isso que me incomodou. Mas, obviamente, o desempenho do Palmeiras na temporada é ruim. Os resultados eu nem acho que são tão ruins. Aí que tá, entendeu? O Palmeiras é campeão paulista. Eu acho que a Supercopa é normal que aconteceu. O Paulista foi campeão. A Libertadores fez uma boa fase de grupos, caiu pro campeão. Copa do Brasil caiu pro campeão. E Brasileiro foi vice-campeão. Se você pegar os números frios, foi uma temporada ok. Sim. É isso que eu tô falando. Eu acho que se você pegar o desempenho, o resultado, não foi uma temporada ruim. Agora... Se você viu o desempenho do time, faltou muito. Os jogos. Aí faltou muito. Aí é preocupante para 2025. Então. Como já vinha mal em 2023, e a gente falou, o título brasileiro mascarou um ano ruim do Palmeiras em 23 de desempenho, de bola jogada. Né? 23 o Palmeiras ganha o Paulista e o Brasileiro, mas não foi um ano de muito bom futebol. A gente viu um futebol bem limitado ali. Esse ano... parece que piorou e para 2025 eu não sei o que vem por aí. Tende a piorar mais. Né? Sem o Estevão no segundo semestre, né? Falando já então de perspectiva para 2025,
É óbvio, a gente tá em 2024 ainda, o ano não acabou. Mas se a gente tivesse que palpitar hoje sobre o futuro do Palmeiras nas competições, aí eu falo de resultado, não tanto de desempenho, o que é que você imagina, por exemplo, logo nesse primeiro campeonato que a gente tem, que é o Campeonato Paulista, que começa já agora em janeiro? O Palmeiras certamente entra como um dos favoritos para ganhar o título, óbvio, né? Sim. Obrigação é uma palavra forte. Eu também acho que obrigação, pô, o Palmeiras tem obrigação? Putz, obrigação de competir. O Palmeiras tem a obrigação de disputar o título, isso eu acho que tem. Mas de ganhar já é mais difícil. Mas o que você acha que, nessa toada, o que pode acontecer com o Palmeiras nesse Campeonato Paulista? Você acha que a gente vai ver um Palmeiras menos agigantador em jogos decisivos? Os rivais estão se reforçando mais. Sim. O Corinthians agora tá num viés de alta, né? Por incrível que pareça, o Corinthians parece que até terminou. Se a gente não vê a tabela, não vê nada, parece que o Corinthians parece que o Corinthians tá melhor que o Palmeiras, né? Mas tá, hoje tá. Não, mas tá. Terminou a temporada melhor que o Palmeiras. Apesar do Palmeiras ter sido vice brasileiro, mas de desempenho. O Corinthians tá numa curva ascendente e o Palmeiras descendente. Você acha que é o grande rival do Palmeiras nesse Campeonato Paulista é o Corinthians? Eu acho que talvez um dos grandes favoritos é o Corinthians. Hoje é o melhor time paulista, é o Corinthians. Eu acho que esse Paulistão vai ser o mais difícil dos últimos anos, assim, pro Também Palmeiras. acho, cara. Porque você tem um Corinthians bem, né? Muito melhor que nos últimos anos. O São Paulo tá naquela ali, de sempre disputa, né? Não empolga muito, mas também não se pegar o Palmeiras, engrossa. E o Palmeiras é freguês. Aí você tem um Santos voltando pra Série A, falando em reforços, né? Estão tentando aí Gabigol, Dudu, até Neymar eles estão tentando. Então, parece que o projeto do Santos é grandioso. Eu não sei que Santos vai vir, mas é um Santos que certamente vai se reforçar pra Série A. E aí você tem um Mirassol que vai disputar a Série A, Sim. Então provavelmente vai ser um time mais forte. Você tem um Bragantino que ficou na Série A, talvez eles vão investir mais para não correr o risco que correu de rebaixamento. Pode ser. Então assim, eu acho que vai ser o Paulistão mais difícil dos últimos anos. Tem a Portuguesa que tá voltando com investimento também. Sim, de SAF, né? Então, de SAF. Eu acho que assim... Eu acho que eu não tô tão otimista pra título como eu tava nos anos anteriores, porque eu acho que vai ser difícil mesmo. E aí, é o que eu falei, não é nenhum demérito do Palmeiras propriamente, é o mérito dos outros times. Se o Corinthians for superior ao Palmeiras, ele vai ser campeão, não tem o que você fazer. Se o Santos for superior, montar um time melhor, vai ser campeão. Mas você acha que a obrigação... o Botafogo foi melhor que o Palmeiras. Agora, a obrigação, obviamente, é passar de fase. E passar das quartas, que vai pegar um time... Semifinal, então, é obrigação. Sim. Porque aí pega um grande. Aí provavelmente vai pegar um grande. Aí tudo pode acontecer. Você pode pegar um Corinthians melhor, é um jogo só. E ganhar um São Paulo, um Santos. Aí eu acho que não, a partir daí, qualquer coisa que acontecer... Não chegou na semi, é vergonha. Sim, acho que sim. Mas também, isso aí falando muito de como vai ser o Palmeiras. A gente não sabe que reforços vão vir, quem vai sair. Se virão reforços. Sim. Então, assim, eu acho que a gente não sabe exatamente que condições o Palmeiras vai chegar para disputar a próxima temporada, ou pelo menos esse primeiro semestre aí, né? Talvez o Palmeiras se reforce mais pra frente, mas eu acho que é isso. Aí depois no meio, a gente não tem Supercopa, né? Porque não estaremos nesse torneio de um jogo só, mas estaremos no Mundial de Clubes depois, entre junho e julho. Você já viu o grupo do Palmeiras, né? Você não esteve conosco nas transmissões falando do Mundial de Clubes, mas vem do grupo do Palmeiras ali com o Porto, com o Inter Miami e com o Al-Ahly, já o velho conhecido do Palmeiras em Mundial de Clubes, né? Em todo ano tá o Al-Ahly. Tá o Al-Ahly. Esse ano também tá o Al-Ahly contra o Real Madrid, mas enfim. Perdeu pro Pachuca, na verdade. É verdade, perdeu pro Pachuca, é verdade. Mas tá sempre lá, né? É o Real Madrid africano, dizem. Tá sempre no Mundial. Dá pra sonhar em passar de fase? Porque ser campeão, pra mim, cara... Eu não vou falar que é impossível, porque milagres pode ser que aconteça. Não. Mas... Putz, cara, 99,9% de chance do Palmeiras não ser campeão desse torneio, com certeza, né? Esse talvez seja o único torneio dos últimos tempos que eu falo, putz, o Palmeiras nem vai disputar o título. O Palmeiras vai lá pra conhecer o Pateta mesmo, e sim. Mas você acha que pelo menos dá pra passar de fase? Sim. Eu acho que é meio que tipo assim, o Japão na Copa do Mundo, sabe? Eles vão lá, eles sabem que não vão disputar o título, mas é legal tá lá, é legal enfrentar os grandes jogadores e tudo mais. Então eu acho que é legal o Palmeiras tá lá. Ele vai enfrentar o Messi, é legal e tal, mas eu acho que passar de fase o Palmeiras passa, acho que o Inter Miami não com é facilidade? Nada demais. Facilidade não, porque é o que eu venho falando eu já falei outras vezes, o sul-americano tá tendo dificuldade não com o europeu, é com o time africano da América do Norte. Você vê o Botafogo tomou 3 do Pachuca, pois é. Então assim, você vai questionar calendário, mas tomou 3 do Pachuca, não importa.
Então, assim, eu acho que o Palmeiras vai ter dificuldade contra o Al-Ahly, vai ter dificuldade contra o Porto. Eu acho que o Inter Miami um pouco menos. Eu acho que o Palmeiras ganha. Eu acho que o Palmeiras passa de fase. Aí nas oitavas vai pegar o do grupo B, né? Que então é o PSG, o Atlético de Madrid e o Botafogo. Aí eu acho que já não passa dali. Eu acho que o limite do Palmeiras Você acha que é as oitavas? oitavas. Acho que não passa das oitavas, não. É difícil, né, cara? Putz, Aí depois a gente tem... o Palmeiras vai estar disputando a Copa Libertadores também, evidentemente, tentando se classificar para o Mundial de 2029 e também do próprio de 2025. Fase de grupos, como sempre, o Palmeiras deve deitar na fase de grupos, né? Sim. O problema vem depois. Você acha que o Palmeiras vai estar um pouco mais preparado para enfrentar um time melhorzinho na Libertadores cara, em 2025? Aí entra aquilo que eu falei. Depende de como o Palmeiras vai estar em 2025, questão de reforços, de elenco, né? Vai sair o Estevão, já não vai estar mais na fase mais aguda, segundo semestre. Vai jogar fase de grupos só. Fase de grupos só. Mas... Enfim, falando já do mata-mata da Libertadores, já não vai estar mais ele. Então, eu acho que vai depender de como vai estar o elenco do Palmeiras. Eu acho que a gente fazer uma... Tá muito longe, né? Eu acho que a gente não sabe como vai estar o Palmeiras em questão de nomes mesmo. Eu acho que é uma coisa mais prática mesmo. Mas eu acho que, falando em obrigação, eu acho que o Palmeiras tem obrigação de passar por esses times que são inferiores ao Palmeiras. Então... Por exemplo, o Flamengo caiu pro Peñarol na última Libertadores. Não, o Palmeiras tem que passar do Peñarol, sabe? Sim. O Palmeiras não pode, pegar um São Lourenço, não pode cair, sabe? E falando já em Copa do Brasil também, pegar um CRB, um Vasco, um time assim, seria Nossa, tá comparando o CRB com o Vasco? Não, tô falando de times inferiores ao Palmeiras, sabe? Então, eu acho que não. Agora, se o Palmeiras cruza ali com o Flamengo, um Botafogo, ou um clássico, um Corinthians, um São Paulo... um Internacional, um Atlético Mineiro. Eu acho que o Palmeiras cruza com um time desses, assim, numa Copa do Brasil ou numa Libertadores, né? De repente um Boca Juniors, assim. Eu acho que o Palmeiras não tem obrigação de nada num confronto desse. Agora, a obrigação, repito, é passar de fase da Libertadores como primeiro e se pegar algum time muito inferior, claramente inferior, o Palmeiras tem que passar, assim. Uhum. Mas aí depende muito de cruzamento. Não tem como eu falar, obrigação chegar na semifinal. E aí nas oitavas pega um Corinthians. A gente não sabe quem vai vir no chaveamento, fora, né? Sabe? Então, eu acho que depende muito de chaveamento. Eu acho que não tem como a gente fazer uma projeção, porque as Copas você não enfrenta todo mundo ali, né? Então tem muito de sorteio. Sim. A gente pode fazer essa projeção mais clara num brasileiro, que todo mundo enfrenta todos os adversários numa questão de igualdade ali, um jogo em casa, um jogo fora. Uhum. E aí eu acho que num brasileiro o Palmeiras tem a obrigação de terminar num G4 ali. Eu acho que aí já é obrigação, assim, classificar direto para a fase de grupos, né? Mas antes também a gente tem que saber como é que vai ser esse Palmeiras que vai pintar na temporada 2025. O que a gente pode esperar de contratação, de perspectiva no mercado da bola, né? Porque a gente já viu que o Palmeiras precisa ser reforçado. A gente sempre fala que a principal carência do Palmeiras hoje seja um 9 de fato, né? A gente tem o Rony, a gente tem o Flaco se revezando ali como centroavantes. Os dois definitivamente não empolgaram. Então você acha que tem que ser a grande prioridade do Palmeiras ir atrás de um 9? Finalmente? Eu acho que a principal carência é o ataque, né? É ponta, é nova, vai sair o Estevão, né? O Felipe Anderson não empolgou, e não tem banco, o Dudu saiu, acho que não tem ali... Você acha que ele vai empolgar em 2025, Felipe Anderson? Você acha que tem chance eu não acredito. Ter uma reviravolta e de repente se adaptar à bola, ao gramado? Eu acho que ele já teve tempo suficiente, não teve nenhuma evolução, nenhuma amostra de nada. Assim, não acredito. Acho que o Palmeiras não pode depender disso para 2025. Mas é isso, vai depender de como o Palmeiras vai contratar, vai buscar no mercado da bola. Mas o que eu acho que o Palmeiras tem obrigação de, por exemplo, estar entre os 4 primeiros ou G5, classificar para a fase de grupos direto da Libertadores. Esse ano foi até o 6º direto. Porque eu acho que o Palmeiras, na fase que está, com o dinheiro que tem, com a organização que tem, o Palmeiras tem a obrigação de formar um elenco um pouco mais forte, mais competitivo. E eu não vejo 5, 6 times acima do Palmeiras no Brasil hoje, num campeonato de pontos corridos, de regularidade, entendeu? De tiro longo, assim. Tiro curto numa Copa, um Grêmio pode eliminar o Palmeiras, um Atlético Mineiro, sabe? Até um Cruzeiro, uma coisa assim. Mas num campeonato de 38 rodadas, de regularidade, e o Palmeiras do Abel, ele se mostra um time regular até, de resultado, que perde muito pouco. Então eu acho que o Palmeiras dificilmente fica num brasileiro muito abaixo disso. Assim. Eu acho que tem que ser a grande prioridade, aliás, do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, porque é o que você pode se planejar melhor, né? É o que tem menos surpresa, é o campeonato que se você se planeja bem, é o que menos te dá a possibilidade de surpresa. Em Copa, você joga tudo um all-in numa Copa, numa noite
triste você é eliminado e acabou o sonho, bal, e aí você já tá muito longe do brasileiro, você não consegue mais recuperar o tempo perdido. Eu acho que o Campeonato Brasileiro tem tudo pra ser, de novo, o grande campeonato do Palmeiras no ano, de alguma forma. E você ir pra uma outra temporada com Rony, Flaco Lopes de centroavante, Então. sabe, com Lázaro de ponta, com não sei o que, cara, é muita incompetência, não dá. Então eu acho que faz parte da obrigação do Palmeiras montar um time um pouquinho mais qualificado, e o Palmeiras entender que 2024 faltou desempenho, como a gente falou aqui, e se planejar um pouquinho melhor para 25. E aí eu acho que vindo ali uns 2, 3 reforços mais pontuais, que chega para jogar, não promessa, não sei o que, jogadores mais prontos ali, né? Sim. E eu acho que o Palmeiras tem tudo para ficar entre os 4 primeiros do Brasileiro, porque aí com um time mais forte, com a regularidade que o Palmeiras tem, que o Abel Ferreira tem, eu acho que o Palmeiras não fica muito abaixo disso. E aí nas Copas depende muito de chaveamento, né? É o que eu falei. Aí depende muito de chaveamento. Mas o Palmeiras não pode, obviamente, perder para um Peñarol da vida, um São Lourenço, uma coisa assim, não dá. Esperamos que isso não aconteça em 2025. Por hora, a temporada já acabou. André Salem, agradecer o pessoal pela audiência e paciência ao longo de 2024 e esperar que a gente também tenha bastante audiência ao longo de 2025, que é o ano que promete, é o ano do Super Mundial do Palmeiras. Algum recado pra turma? É isso. Não, é isso. Acho que faltou a gente agradecer nossos parceiros, né, que estiveram com a gente nesse ano, os estúdios Atona, né? Estamos aqui fazendo o nosso podcast na Atona, no estúdio 1 da Atona. Eles estiveram com a gente durante todo esse 2024. Esperamos que 2025, 2026, né? Esperamos que essa parceria continue. Então, se você quer fazer o teu podcast em Ribeirão Preto, ou se você já tem que mudar de estúdio, eu acho que essa é a grande chave. Esse aqui é melhor. É difícil você achar um podcast melhor. Prefiro trazer um cara que já tem um podcast pra cá pra enfraquecer o rival. Exatamente. É mais negócio. É mais negócio. Coisa que o Alexandre Matos fazia. Né? Trazer um cara pra enfraquecer o rival. Exatamente. Então, chama o pessoal aí da Tona. É o melhor estúdio de Ribeirão. E temos também a Palmeiras Store de Rio Preto, né? Que é nossos parceiros aí durante boa parte de 2024. Esperamos que essa parceria continue também em 2025. Verdade. Então, estamos aqui comemorando nosso Natal. Se você quer um presente de Natal... Aí, ó. No tem pouco tempo, hein? Tem Corre. Lá. Mas pode dar depois também, não tem problema. Verdade. Pode ser. Pode ser um presente de fim de ano. Pode ser. Um presente de carnaval. Sempre vai achar uma desculpa. Se você estiver mal intencionado, já dá um presente de carnaval. Pra dar aquela rolada do clima. Mas enquanto isso é Jingle Bell pra cá e Jingle Bell pra lá, André Salem. Então chama o pessoal da Palmeiras Store de Rio Preto, nossos parceiros. Agradecer demais eles pela parceria, que esperamos que dure por muito tempo também, né? Porque os produtos de lá são excelentes e a gente ganha alguns mimos de lá, essa placa é de lá. É isso. Enfim, esse estádio não. Alguns mimos de lá. Nem a caneca. Então, mas se quiser a placa a caneca também... Pode mandar pra nós, não tem problema nenhum, não. É isso aí. Grande abraço pra todo mundo e continue com a gente. Em 2025 teremos conteúdo durante o mês de janeiro, durante o mês de verão, André Salem. Estará muito quente no Brasil, no interior de São Paulo, mas teremos conteúdo também ao longo de janeiro, certo ou não? A gente nunca para, né? Conteúdo é o que não falta neste canal. Aqui é igual Nova York. Nunca dormimos. Um grande abraço a todos, então.